Olá, eu sou a professora Érica Figueiredo, do IFMT Campus Confresa, coordenadora do projeto de ensino Revitalização do Galpão de Frango de Corte com foco na sustentabilidade e bem-estar animal. E hoje gostaria de convidá-los a assistir o documentário desenvolvido pelos estudantes da agronomia, em que eles retratam todos os manejos diários, os desafios e as soluções encontradas para cada um desses desafios. Venha conferir conosco como ficou esse documentário. Esse documentário vai apresentar o projeto desenvolvido aqui no campus de Confresa de criação de frangos de corte, mostrando todas as etapas do manejo acompanhado pelos alunos. O galpão utilizado na criação das aves era antigo, por isso precisou passar por diversas reformas antes da chegada das aves. Antes da chegada dos pintainhos, foi necessário realizar o preparo do aviário para a recepção dos pintainhos. Nisso fizemos a limpeza e desinfecção do galpão e também a montagem dos equipamentos, como a fonte de aquecimento, bebedouros, comedouros e também a fonte de ventilação, que é o ventilador industrial. E também começamos a construção da composteira, que é essencial para a eliminação dos resíduos dos animais mortos durante o processo. Então, pessoal, entre todos os processos, primeiramente a gente fez a nossa limpeza do nosso aviário. Como foi essa limpeza? Retiramos a nossa cama de frango velha, a nossa maravalha, que poderia estar com várias infecções. Após isso, fazemos a nossa lavagem do nosso aviário com a máquina VAP e água e sabão. Fizemos a limpeza interna e externa. Depois dessa limpeza, fizemos a pintura da parte interna com cal, assim fazendo a desinfecção do nosso aviário. Depois dessa pintura realizada, fomos para a pintura da parte externa. Pintamos a parte externa. Após essas pinturas do nosso aviário, pintamos também, limpamos e pintamos também o nosso galpão de armazenamentos, onde ficaram as rações dos nossos pintainhos. Após todo esse processo, adicionamos a nova cama, a maravalha, que é o mesmo pó de serragem. Para que as aves tenham um bom desenvolvimento, é necessário que desde o primeiro dia até o período final tenham um bom manejo. No caso, isso entra em ventilação, comedouros, bebedouros, temperatura e em si o ambiente para que as aves fiquem confortáveis. A ventilação tem que ser necessária, por quê? Porque a gente tem que ver que horas que a gente vai ligar o ventilador, que horas que a gente vai estar desligando esse ventilador, e os comedouros e bebedouros são necessários por quê? Para o desenvolvimento da ave, ela tem que estar consumindo ração e água o tempo inteiro. Então a gente tem que estar fazendo a regulagem desses equipamentos, vendo se as aves estão conseguindo consumir de uma maneira correta, ou se elas estão comendo pouco ou demais, estão com muito calor. Então a gente tem que fazer essas aves se sintam mais confortáveis possível, para que ela tenha um desenvolvimento correto até o final. Nós, juntamente com a professora Érica, optamos pela maravalha porque, além de ser mais fácil de encontrar aqui na região, ela tem um alto poder de absorção da umidade e das excretas das aves, e além disso ela protege as aves em contato com o chão, evitando a calosidade nos pés delas. As aves vieram da cidade de Paraupebas, no estado do Pará, que é próximo aqui. A empresa contratada para fornecer para a gente os pintainhos foi a empresa Globo Aves. Lá a gente conseguiu 200 pintainhos por R$ 7,00 a unidade, então foi a empresa que melhor atendeu os recursos financeiros que a gente tinha disponíveis. Os nossos pintainhos eles chegaram no dia 4 de maio aqui no campus de Confresa. A preparação correta do ambiente ela é fundamental para nos ajudar a garantir a saúde das aves, um melhor desenvolvimento e, consequentemente, uma produção maior. A linhagem escolhida para esse projeto foi o pesadão vermelho, que é uma linhagem que ela é muito utilizada para a produção de frango de corte, apresentando rápido ganho de peso e uma boa adaptação ao sistema de criação.
Assim que os pintainhos chegam ao galpão, o ideal é que já se faça imediatamente os primeiros manejos de alojamento dos mesmos. Para isso, né, já é necessário que o círculo de proteção esteja organizado, né, com a fonte de aquecimento. Nesse caso, utilizamos a campânula de resistência, por questão de praticidade também e questão de risco, né, que ela é mais utilizada, porque, por exemplo, tem a de gás também, só que no nosso caso pensamos em relação ao risco, né, então utilizamos a campânula de resistência para poder manter, e a temperatura também desse círculo de proteção já tem que estar estabilizada, né, na temperatura variando de 38 a 34 graus Celsius, que é o ideal para a fase que eles estão. Junto a esse círculo de proteção também é necessário que se tenha fonte de alimento e fonte de água também disponível, né? Nesse caso a gente utilizamos os comedouros e bebedouros infantis. Em relação aos comedouros, até o 5º dia, a gente fez a utilização do comedouro tipo infantil e conforme for o desenvolvimento dessas aves, a gente substituiu pelo comedor pendular tubular. E em relação aos bebedouros, a gente utilizou o bebedouro copo de pressão desde o primeiro dia de alojamento deles aqui, e a gente optou por manter eles devido a não ter a quantidade suficiente que é dos bebedouros automáticos. Em relação à higienização dos bebedouros, ela é feita com uma bucha, no qual a gente realiza ali a limpeza, tirando toda a sujeira e todo aquele excesso de lodo. E esse processo, a gente não utiliza nenhum produto químico, que é para não acabar ali deixando resíduo e acabar afetando ou contaminando o lote. Durante os primeiros dias de manejo, o cuidado teve que ser intensificado para garantir uma boa adaptação dos pintainhos ao ambiente. Tínhamos que vir até mesmo 6 ou 7 vezes por dia, em horários críticos, como 6 horas da manhã, 11 horas e até meia-noite, para ver a questão da temperatura, porque a temperatura ideal para criar a linhagem pesadão vermelho durante os primeiros dias é de 32 a 34 graus Celsius, que foi que a gente vimos no manual de criação fornecido pela professora Érica. Olá, me chamo Laura, sou estudante de agronomia aqui do IFMT Campus Confresa e também sou monitora da parte matutino e vespertino do manejo dos pintainhos. E estou aqui supervisionando os alunos no manejo. Meu nome é Ian, sou aluno do 2º A Agropecuária. Estive acompanhando o manejo das 8h30 às 11 horas da noite na abertura do galpão para o manejo dos pintainhos. Irei falar agora sobre os principais desafios da nossa primeira semana em relação ao manejo dos pintainhos do aviário do frango de corte dos pintainhos. Tivemos uma grande dificuldade nessa época do ano em relação à temperatura. A temperatura ambiente durante o dia era muito alta e de noite com temperaturas mais amenas. E aí tivemos o auxílio de algumas ferramentas para poder controlar essa temperatura. Aqui, como podemos ver, eu estou aqui com o medidor, um termômetro, medidor de temperatura, e onde a gente consegue medir a temperatura e poder regular isso através de cortinas, que eu irei mostrar aqui para vocês. A gente consegue estar baixando essas cortinas para poder diminuir a temperatura aqui dentro do nosso aviário e subindo para poder aumentar a temperatura. Quando essa temperatura estava muito alta, a gente via através do termômetro, a gente conseguia vir aqui e baixar essa cortina, como está aqui agora. Quando a temperatura estava muito baixa do esperado, a gente vinha aqui e fazia a suspensão dessa cortina, certo? E aqui a gente controlava a temperatura do nosso aviário nas primeiras semanas. Falar um pouco sobre os nossos manejos. Manejos esses que são feitos desde o alojamento dessas aves
e se estendem até hoje diariamente, para que a gente consiga verificar temperatura, fornecimento de ração, fornecimento de água, o revolvimento da cama, ver se tem algum animal que precisa de algum cuidado especial, se teve algum problema durante esse período que ficou sem vir alguém aqui. E a gente também tem a questão do manejo das nossas cortinas, que elas são feitas diariamente devido à nossa temperatura estar um pouco mais baixa durante a madrugada e durante o dia muito elevada. E também a gente tem a questão que precisamos retirar os gases poluentes que são emitidos pelas excretas dessas aves. Nós, junto com a professora Érica, a gente optou por estar utilizando esse suplemento vitamínico, o VitaGold. Foi utilizado 4 ml a cada 2 litros de água e fornecido para os nossos pintainhos. Esse fornecimento ele foi fornecido nos primeiros 7 dias, né, com a chegada dos pintainhos. Como nosso galpão não possui o piso de cimento, a gente teve alguma dificuldade. Uma delas foi o controle de umidade e a outra delas foi o excesso de amônia. Durante as 2 primeiras semanas do ciclo de produção, a gente enfrentou algumas dificuldades. Uma delas foi o excesso de amônia no nosso galpão, que acarentou a intoxicação dos nossos pintainhos. Então eles pararam de se alimentar, eles pararam de beber água, foi ficando prostrados. Então com o tempo eles foram ficando debilitados. Então, para a gente entrar de acordo com o protocolo de bem-estar animal para evitar o sofrimento desses pintainhos, nós, juntamente com a professora Érica, decidimos fazer o descarte desses pintainhos. No total, foram realizados 9 descartes, então, devido à intoxicação por amônia. Durante a primeira semana, a gente percebeu que alguns dos pintainhos estavam com um comportamento prostrado. Isso era devido à incidência do gás amônia. O que a gente fez para solucionar isso? Nós trocamos o círculo de proteção de local, colocamos uma camada de papelão e colocamos uma nova camada de maravalha. Com isso, esses animais tiveram uma menor inalação, porém o seu rendimento já estava afetado. Como esse aqui, que na data atual está com mais ou menos 500 gramas. Esse aqui na minha mão está com mais ou menos 2 quilos. Lembrando que são animais do mesmo lote, que nasceram no mesmo dia, porém com um desenvolvimento totalmente diferente. Isso devido ao gás amônia. A pesagem, ela permite acompanhar o desempenho das nossas aves. Nesse plantel, a gente teve como observar como é importante acompanhar o desenvolvimento dos pintainhos. Após 7 dias de alojamento do nosso lote de pintainhos, foi realizada a primeira pesagem dessas aves. E foi uma prática bastante importante para nós estarmos avaliando o desenvolvimento individual, né, de cada ave e também a questão de ganho de peso, se está de acordo com o esperado, né? E essa prática ela possibilitou nós estarmos analisando também a questão de uniformidade do lote, né? Se eles estão ganhando peso de forma uniforme. E a partir dessa prática nós conseguimos uma média de 246 gramas de peso. Antes da abertura do ciclo de proteção, nós espalhamos mais maravalha aqui no piso do galpão, porque nós já tínhamos maravalha aqui no galpão, no piso, porém a gente tinha pouca. Então a gente espalhou mais para poder ela ficar mais uniforme, ficar mais confortável para os animais. Ainda nessa mesma fase, foi realizada também a abertura gradual do círculo de proteção. Essa prática ela foi realizada primeiramente porque nessa fase dos pintainhos eles necessitam de um maior espaço, né, uma expansão, para eles estarem se movimentando melhor, né, facilitar também o acesso aos comedouros e aos bebedouros e também está reduzindo a competição e também é uma questão do bem-estar animal.
uma das coisas que influencia na avicultura é a temperatura. E aqui para nossa avicultura de corte, conforme os pintainhos foram crescendo, nós também reduzindo gradativamente a temperatura de conforto térmico deles. Na fase inicial, eles exigem uma temperatura um pouco maior, assim, por assim dizer, como de 32 a 34 graus. Já nessa fase de crescimento em que eles estão, ele exige uma temperatura aí hoje está batendo nos seus 36 dias, 37 dias, uma temperatura de 21 a 22 graus. E nessas condições, a gente tenta o máximo possível manter essa temperatura ideal para eles, para o seu desenvolvimento. Bom, para auxiliar no controle de temperatura do nosso galpão também, adotamos a prática da utilização do ventilador. Basicamente, ele vai proporcionar um controle de temperatura, né, durante o dia para essas aves. Assim, vamos favorecer um bem-estar para essas aves, né, para que reduza o estresse por calor, né, que pode ser induzido por altas temperaturas durante o dia, e ele vai proporcionar então essa ambiência favorável para o bom desenvolvimento das aves no nosso lote. Durante o manejo, os comedouros e os bebedouros eles são regulados na altura do dorso das aves. Isso facilita o acesso delas à alimentação, ou seja, a água e a ração. Outra questão é que vai proporcionar o bom desenvolvimento de forma uniforme do lote, né? Evitando também desperdício e trazendo um bom desenvolvimento. Desde a chegada das aves aqui no aviário no primeiro dia até o 14º dia, houve um avanço significativo no seu desenvolvimento. Isso se dá por conta da boa regulagem dos bebedouros e dos comedouros. Mas para você ter um avanço significativo no desenvolvimento do peso da ave, não é necessário apenas fazer a boa regulagem do comedouro e do bebedouro. Também é necessário você fazer uma boa regulagem da ventilação e do local em si, para que ela continue se desenvolvendo durante o período da produção. Um outro ajuste necessário foi a implementação de telas no nosso galpão. O primeiro ajuste que fizemos foi com as chapas que estavam sendo feitas o círculo de proteção. A gente retirou o círculo e diminuiu o tamanho do galpão. Porém, com o avanço de crescimento dessas aves, elas começaram a subir nessas chapas e pularem para o outro lado. E com isso, elas não tinham acesso à alimentação, que no caso seria a ração, e a água. Elas não conseguiam voltar para dentro. Então, com o decorrer do tempo, a gente viu que não seria mais eficaz e fizemos o ajuste com as telas. E um outro fator também é que a gente tem um galpão que comporta um número maior de aves do que o que a gente tem, então essas aves teriam um espaço muito grande para circular. Com isso, elas teriam um gasto calórico e afetaria diretamente no ganho de peso delas, visto que frangos de corte a gente quer uma maior quantidade de peso, né, final para abate. Durante a execução do nosso sistema de produção, nós éramos responsáveis por fazer o monitoramento dessas aves, né? Verificar o conforto delas e também o comportamento. Então, com isso, nós era responsável diariamente fazer isso. E também o fornecimento de ração e o fornecimento de água. Diante disso, houve uma questão de uma lesão de uma das nossas aves. Ela acabou lesionando o pescoço e com isso não estava conseguindo nem se alimentar e muito menos beber água. E com isso nós fez o quê? O descarte dela. Outro caso também que nós teve foi 2 casos de canibalismo. O que aconteceu? As aves estavam bicando a outra ave. Com isso conseguimos verificar a tempo essa questão do canibalismo. Então nós fez o quê? Retirou essas aves separadamente das demais e conseguimos aplicar um cicatrizante para conter essa ferida na ave. O revolvimento da cama ajudava a reduzir a umidade e também o acúmulo de amônia. Aos 21 dias, os frangos apresentaram crescimento mais acelerado. Nessa fase foi observado aumento do peso,
das aves, um maior consumo de ração e maior consumo de água, características normais do desenvolvimento de frango de corte. Devido a todo o processo de organização que a gente teve que passar, tanto com o manejo sanitário que a gente fez aqui no local das aves, no galpão, e também o transporte dessas aves, a chegada dos materiais necessários para a gente poder realizar esses manejos, a gente deu início um pouco atrasado no nosso manejo. Então, a nossa turma ela não vai conseguir realizar esse processo de abate, porém, foi muito importante a gente acompanhar todo esse processo de crescimento dessas aves e atividade na prática. Bom, devido à incidência com a amônia, alguns atrasos na chegada dos equipamentos por questão dos fornecedores, acabou que vai ocasionar o atraso do abate, né? Esse abate dos frangos de corte vai acabar ocorrendo só em agosto. Mas é uma parte super importante, né? Que é a finalização de todo esse processo que a gente vem realizando durante esses 60 dias, né, de manejo. E isso também vai ocasionar tanto a nossa participação como voluntários lá em agosto, com a participação do pessoal da zootecnia que estará realizando, né, a disciplina, e também aglomerando, né, o pessoal da agroindústria, né, que a gente vai para a questão do frigorífico para fazer o abate adequado dessas aves. Além de ampliar o conhecimento técnico do estudante, esse projeto favoreceu também na questão do trabalho, que onde favoreceu um trabalho em equipe e a cooperatividade do estudante. E, juntamente, favorece também na questão da formação acadêmica e profissional. As atividades desenvolvidas serviram como compreensão para nós saber como é realizado os manejos, a segurança e a biosseguridade. Isso vai servir como aprendizado e uma melhor formação profissional. E todo esse acompanhamento desse projeto foi feito e foi realizado pela nossa turma de aves e suínos, não só para o desenvolvimento dessas aves, mas também para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, visando essa taxa de produção desses frangos para uma futura venda. E também tivemos várias dificuldades durante esse período desse acompanhamento, sendo ele tanta ração, tanta temperatura e também os manejos. Esse projeto permite integrar estudantes da agronomia e técnicos agropecuários e agroindústria e zootecnia, aqui do campus Confresa. Viu como é importante as aulas práticas? É nesse momento que os estudantes se deparam com o desafio e desenvolvem soluções para tentar solucioná-los. Além disso, o estudante ele passa a ter uma maior identificação com o curso. Aqui no campus IFMT Confresa, existem também outros projetos que estão sendo realizados. O projeto da bovinocultura de leite, na responsabilidade dos técnicos Éden, Adriel e Valdemar Onofre. O projeto da apicultura, na responsabilidade do professor Marco Cione, e de processamento de alimentos, responsabilidade da professora Bianca Peron. Esses projetos permitem que os estudantes possam aplicar todos os seus conhecimentos teóricos aqui na prática.